pessoal, estamos aqui direto do IFCE para ministrar um curso de revisão para o Enem. É com muita alegria que eu venho fazer parte desse grupo, ao lado de grandes nomes do ensino, do nosso estado. E o objetivo principal aqui é dar suporte a você para a prova do Enem, que está bem próxima. Tá? Então eu sou o professor Alex Ami, sou professor do campus Acaraú, e a gente vai ficar aqui responsável pela parte de termologia e ondulatória, tá certo? E dar uma pincelada também na parte de ótica, ok? Então, a nossa aula de hoje aqui é para falar um pouco sobre a parte termológica da física, que estuda a energia térmica. E aí a gente traz aqui 3 questões para exemplificar e para dar um rumo na sua trajetória de estudos, tá bom? Então eu trago aqui para vocês a primeira questão, a questão do Enem de 2020, que diz o seguinte: em um manual de instruções de uma geladeira constam as seguintes recomendações. Mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. É importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. E a terceira é que deixe um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto, que é o dissipador serpentinado, e a parede. Então, com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para as recomendações são respectivamente. Então a gente precisa entender um pouco aqui sobre os processos de propagação do calor. Então o primeiro processo de propagação do calor que a gente vem abordar aqui O primeiro processo de propagação do calor que a gente vem aqui abordar com vocês é o processo da condução. Então ocorre a propagação do calor por condução quando a energia térmica é transferida de molécula para molécula, saindo de uma extremidade para outra extremidade do corpo. Então a gente precisa de um meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, para que essas moléculas façam a condução da energia térmica, tá certo? Nós temos também o segundo processo de propagação do calor, que é o processo de convecção. Esse processo acontece devido às mudanças de densidade de substâncias que estão com temperaturas diferentes. Então, quando você aquece uma substância, automaticamente aquela substância vai mudar a sua densidade pelo aumento de volume, por exemplo. E aí, como ele diminui o volume, ele fica menos denso. E aí, quem fica menos denso tende a subir, quem está mais denso tende a descer. Então, existe um fluxo de energia térmica ali, devido aos movimentos das massas encontradas ali, devido a essa mudança de densidade. Então o ar quente sobe, ar frio desce. E esse ciclo de movimentação a gente chama de convecção. O terceiro processo de propagação do calor é a irradiação. Tá? A irradiação é o único processo de propagação que pode ocorrer no vácuo. Não quer dizer que só ocorra no vácuo. Ela pode ocorrer no vácuo porque é um processo que acontece por meio de ondas eletromagnéticas. Então essas ondas se propagam por impulsos elétricos e magnéticos que não necessitam de um meio de propagação, tá certo? Então, diante desse cenário, a gente já pode analisar aqui a primeira afirmativa, tá? E a segunda. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: a recomendação é: mantenha a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. Qual é a vantagem de eu abrir e fechar a porta do refrigerador rapidamente? Porque tem gente que vai para a porta da geladeira filosofar, Abre a porta da geladeira e fica pensando, o que é que eu vim fazer aqui? Tá? Então, a importância dessa agilidade em abrir e fechar a porta está associada ao fluxo de calor que vai acontecer do meio externo para o meio interno. A finalidade da geladeira é fazer com que o ar que está lá dentro atinja a temperatura que você deseja, uma temperatura baixa. Se você deixa a porta aberta, o ar que está fora da geladeira em uma temperatura maior vai entrar dentro da geladeira, modificando a temperatura interna. E isso vai forçar o compressor da tua geladeira a trabalhar mais para diminuir a temperatura, aumentando o consumo de energia e, consequentemente, no final do mês você vai gastar mais dinheiro. Então, a primeira opção está atrelada ao fluxo de energia, ao fluxo de calor. Tá? Uma coisa que muita gente se equivoca é em relação ao frio. O frio não existe. Não existe uma grandeza física chamada frio. O frio é uma sensação térmica devido às trocas de energia entre sistemas físicos diferentes. Então, quando eu perco energia térmica para o ambiente ou para outro corpo,
A sensação que eu tenho é de frio, mas o que está sendo transferido, o que está fluindo, é calor. Então, o calor é a energia térmica, né, que se transfere espontaneamente de um corpo, de um sistema com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Tá bom? Então, aí a primeira afirmativa está associada ao fluxo de calor. É rápido, tem que abrir e fechar a porta rapidamente para reduzir esse fluxo de calor, tá bom? O segundo item diz, é importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Então a gente tem que ter cuidado aqui na prateleira da nossa geladeira para não tapar a circulação do ar ali dentro. Né? A gente sabe que ocorrem as correntes de convecção. O ar frio ele tende a descer e o ar quente vai subir para ser refrigerado e descer e gerar esse ciclo dentro da geladeira. Então, se a gente distribui mal os alimentos nas prateleiras, a gente impede esse fluxo, né, de ar dentro da geladeira, fazendo com que os alimentos que estão na parte inferior não fiquem tão refrigerados quanto os que estão na parte superior. Né? Antigamente, a vovó colocava umas toalhinhas em cima das grades, né, da geladeira. Mal ela sabia que aquelas toalhinhas ali atrapalhavam, né, o fluxo de ar lá dentro e os alimentos que estavam na parte inferior iriam se degradar mais rápido. Tá? Então, a segunda opção está associada à convecção. E a última opção aqui, né, que é deixe um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto, que é o dissipador serpentinado, e a parede. Então, atrás da geladeira, a gente tem aqui uma serpentina por onde passa o gás refrigerante. Tá? Então, o que vai acontecer? O papel desse motorzinho aqui, desse compressor, o papel do refrigerador é pegar ar quente, né? Pegar energia térmica de dentro da geladeira e colocar para fora da geladeira. E ela vai fazer isso através desse serpentinado. Tá? Só que, para que essa energia térmica flua de dentro para fora da geladeira, né, através do compressor, é importante que eu tenha uma liberação dessa energia na parte externa. Tá? Então, se a temperatura do lado externo da geladeira, atrás da serpentina, estiver muito alta, eu diminuo o rendimento do meu refrigerador. Eu faço com que ele aumente o consumo. Então, aquele lance de você estender sua roupa nas grades da geladeira, deixe aquilo de lado, porque você vai aumentar o consumo de energia da sua geladeira. E isso, no final do mês, vai doer no bolso. Tá bom? Então, diante desse cenário, vamos analisar aqui. Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são respectivamente. Então, qual é a melhor justificativa para eu não manter a porta do refrigerador aberta por muito tempo? Reduzir a saída do frio? Lembre-se, o frio não existe. Então, a letra A já está errada. Letra B, reduzir a saída do frio do refrigerador para o ambiente? Eu já disse que o frio não existe, né? O frio é uma sensação térmica. Então a gente já eliminaria o item A e o item B e só faltaria analisar o C, o D e o E. Item C diz, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. Olha só, né? O fato da geladeira ficar com a porta aberta vai fazer com que o fluxo aumente. Então eu tenho que mantê-la fechada para que a gente consiga aí, né, reduzir o consumo de energia. Tá? Então, na letra D, ele também fala de reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna, e na letra E, a mesma coisa. Então, C, D e E estão ok para a primeira afirmativa. Para a segunda afirmativa, diz, é importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Isso está relacionado ao princípio da convecção, né, a propagação do calor por convecção. Então vamos ver o item C, o que ele diz aqui a partir da segunda afirmativa. Garantir a convecção do ar interno e garantir a convecção do ar interno, exatamente, né? Então o fato de você distribuir bem os alimentos vai fazer com que esse ar interno ele se movimente com facilidade. No item D, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira. Observe que o frio não é transmitido, frio é sensação. O que a gente transmite é calor. E na letra E, ele fala em garantir a convecção do ar interno. Então observe aí que a gente já fica em dúvida entre a letra C e a letra E.
Letra D já foi descartada porque, mais uma vez, se remete ao frio. Tá? E o último item, que é o lance da serpentina, do espaçamento, né, do dissipador serpentinado e a parede ser de no mínimo 5 centímetros, elas está ali para quê? Vamos ver o item C. Para permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente, ou para garantir o isolamento térmico entre as partes internas e externas. Quem garante o isolamento entre a parte interna e externa são as paredes da geladeira, perfeito? Então, a finalidade desse espaçamento é exatamente para permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente e não fazer com que atrás do dissipador a temperatura fique muito elevada. Porque se eu colocar aquele dissipador num local fechado em que não tenha fluxo de ar, né, a temperatura ali vai aumentar muito e o motor da geladeira, o compressor, vai ter muita dificuldade de retirar a energia térmica lá de dentro. Então, a opção correta aqui, nesse caso, seria a letra C. Bom, agora a gente vai resolver a segunda questão selecionada para hoje, tá? Para a nossa primeira aula. Então essa questão, ela é uma questão que vai pedir do aluno um pouco mais de conhecimentos de conceitos e também, consequentemente, de desenvolvimento matemático, né? Ele vai ter que fazer cálculos, tá? Ao contrário da primeira questão. Então, ela diz o seguinte, uma questão que caiu em 2018, diz assim: para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece um forno de micro-ondas com 500 gramas de água, tá? Então ele vai aquecer no forno 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus Celsius. O forno de micro-ondas está funcionando com uma potência de 800 watts. A tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius em 2 minutos e meio. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são, respectivamente, 0,2 calorias por grama grau Celsius e 1 caloria por grama grau Celsius, e que 1 caloria seja igual a 4,2 joules, que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertido em calor para o aquecimento, tá? Então, primeira coisa é você lembrar que essa questão trata-se de uma questão de calorimetria, tá certo? A gente vai fornecer energia para substâncias, para materiais, e essas substâncias irão sofrer consequências. E de acordo com o enunciado, né, a consequência que essa energia fornecida pelo micro-ondas vai provocar, tanto na água, né, como na tigela de vidro, é uma mudança de temperatura. Então existem dois tipos de calor, de acordo com as consequências que ele provoca. O calor sensível, quando ele provoca uma mudança de temperatura no corpo, tá? E a gente chama de calor latente quando o corpo, o material, recebe energia térmica e muda de estado físico. Então nesta situação não há mudança de estado físico, então só há mudança de temperatura. Então o calor a que ele se refere aqui é o calor sensível, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu resolveria essa questão? A gente tem que analisar quais são os materiais que estão permeando a questão. Então a gente percebe aqui que nós temos, por exemplo, o micro-ondas, a água e a tigela de vidro, tá? Esse micro-ondas, ele tem uma potência de 800 watts, a massa de água que foi colocada foi de 500 gramas, a massa da tigela de vidro foi de 300 gramas, tá? As temperaturas iniciais, tanto da água quanto da tigela, estavam em equilíbrio térmico, eram de 6 graus Celsius. A potência do micro-ondas, como havia falado, de 800 watts. O tempo de funcionamento desse micro-ondas foi de aproximadamente 2,5 minutos, perfeito? E fez com que a temperatura da água e da tigela se elevasse para 40 graus Celsius. A questão diz também que os calores específicos, tanto da água, da sopa, né, como da tigela, né, são respectivamente, ó, o da água é 1 caloria por grama grau Celsius e o calor específico da tigela é de 0,2 calorias por grama grau Celsius, tá? O que ele quer saber é quanto dessa potência, né, quanto dessa energia liberada pelo micro-ondas foi realmente utilizada pela água e pela tigela
para seu aquecimento, para sua mudança de temperatura, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para resolver essa questão, é transformar esse tempo que está em minutos para segundos. Então 2 minutos e meio tem 150 segundos. Por que você está fazendo isso? Porque a potência ela foi dada em watts, perfeito? Unidade do Sistema Internacional. O watts é joules por segundo. Então eu vou transformar esse tempo para segundos para que haja uma coerência entre as unidades de medidas que a gente vai trabalhar. E aí a gente tem que lembrar do seguinte: como é que eu vou calcular a energia oferecida pelo micro-ondas? Aí vai depender da potência dele. O que é a potência de um aparelho? A potência de um aparelho é uma relação entre a energia transferida ou transformada pelo tempo que ele gasta para fazer essa transferência ou essa transformação. Então a potência térmica, né, desse micro-ondas aí, no caso, é igual à energia que ele gera dividido pelo tempo que ele gastou para gerar essa energia ou para oferecer essa energia, tá? Então o que a gente precisa? Saber o quanto de energia esse micro-ondas forneceu para a tigela e a água durante 2,5 minutos, que são 150 segundos. E aí a gente substitui, faz o produto dos meios vezes o produto dos extremos, né? E aí a gente tem que a energia vai ser igual à potência, que é 800 watts, vezes 150 segundos. E a gente chega ao resultado aí de uma energia oferecida, né? A energia total oferecida pelo micro-ondas, uma energia de 120 mil joules, tá? Então observe que está tudo no Sistema Internacional de Medidas. Bom, depois da gente descobrir a energia oferecida pelo micro-ondas, a gente precisa ver quanto dessa energia vai ser aproveitada para aquecer a água e a tigela, tá? Então, a energia total, né, que a água e a tigela vão receber, né, vão usar para se aquecerem, é a soma da quantidade de calor absorvida pela água mais a quantidade de calor absorvida pela tigela. Então aí eu vou dizer que é o Q total, a quantidade de calor total recebida ou utilizada pela água e pela tigela, tá? Só que o que acontece com a água? Muda de temperatura. Então o calor recebido por essa água é um calor chamado de calor sensível. Da mesma forma que o da tigela também é o calor sensível. E aí a gente vai calcular essa quantidade de calor da seguinte maneira. Eu pego o calor sensível da água e somo com o calor sensível da tigela para aquela variação de temperatura, tá certo? Então o calor sensível ele é medido pelo produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E aí o que a gente vai fazer? Substituir valores que a gente já tem previamente no enunciado da questão. Então essa quantidade de calor vai ser igual à massa da água, que é 500, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura da água, eu pego a temperatura final da água, que é 40, e subtraio da temperatura inicial da água, que era 6, que no caso dá 34 graus Celsius. Mais a massa da tigela, 300 gramas, o calor específico da tigela, 0,2 calorias por grama grau Celsius, e a variação de temperatura da tigela é a mesma variação de temperatura da água, porque ambas estavam com 6 graus Celsius e no final ficaram com 40 graus. Então dá 34 graus Celsius aqui também. E aí acabou a física, é um problema de matemática simples, uma multiplicação. 500 vezes 1 vezes 34 dá 17 mil, mais 300 vezes 0,2 vezes 34 dá 2.040. Então o calor total aproveitado pela água e pela tigela foi de 19.040 calorias, ok? Só que essa unidade de caloria ela é uma unidade histórica, não é uma unidade pertencente ao Sistema Internacional de Medidas. Então eu preciso fazer a conversão, né? Eu preciso transformar de calorias para joule. Só que ele me deu o fator de conversão. Uma caloria igual a 4,2 joules. Então se eu quero, né, saber quantos joules realmente foi aproveitado pela água e pela tigela, eu vou apenas multiplicar 19.040 calorias vezes 4,2 joules, porque cada caloria vale 4,2 joules. E a energia total aproveitada foi de 79.968 joules. Então observem aqui que o micro-ondas ofereceu para elas, né, água e tigela, 120 mil joules.
Mas destes 120 mil joules, apenas 79.968 foram aproveitados. Ah, professor, então teve uma parte que foi perdida? Perfeitamente, uma parte foi liberada para o ambiente, foi dissipada. Então, o que realmente aproveitou foi somente 79.968. Ah, professor, que legal! E agora, o que falta para a gente finalizar a questão? Ele quer saber o percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas que é efetivamente convertida em calor para o aquecimento. Então, você pode usar aqui simplesmente uma regrinha de 3. 120 mil é 100% da energia fornecida pelo micro-ondas. 79.968 vale X% dessa energia. Faz uma regrinha de 3 simples e você encontra. Ou então você pode lembrar do cálculo do rendimento. Como é que a gente calcula o rendimento de alguma coisa? Eu pego o quanto foi utilizado de energia e divido pelo quanto foi oferecido no total. E aí, se eu pegar a energia útil, que realmente foi usada para aquecer, 79.968, e divido pela energia total fornecida pelo micro-ondas, 120 mil joules, a gente vai ter aí que esse rendimento, esse aproveitamento energético, foi de 0,666. Então, se a gente for querer o valor mais aproximado, isso vai dar aproximadamente 66,7%. Ou seja, o item D era a resposta dessa questão. Beleza? Então, encerramos aqui mais uma questãozinha do Enem de 2018, uma questão de calorimetria. Ok? Bom. Então, pessoal, vamos para a última questão desta primeira aula. Também uma questão envolvendo aí um pouco de calorimetria, rendimento, né? Então, prestem atenção com uma questão muito boa, caiu no Enem de 2019. A questão fala o seguinte: o etanol é um combustível renovável obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis fósseis, como gasolina e o diesel. O etanol tem uma densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico e uma massa molar de 46 gramas por mol. O calor de combustão aproximado de menos 1.300 kJ por mol. Então, com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros biocombustíveis, produção de carros utilizando biocombustíveis econômicos, que são capazes de render até 20 km por litro em rodovias, para diminuir a emissão de poluentes na atmosfera. O valor correspondente à energia consumida para que o motorista de um carro econômico movido a álcool percorra 400 km na condição de máximo rendimento é mais próximo de quanto? Então eu quero saber qual é a energia consumida, por um carro nesse modelo econômico movido a álcool para ele percorrer a distância de 400 km, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que anotar aqui são as informações da questão. Primeiro dado, densidade do etanol, 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Calor de combustão, menos 1.300 kJ por mol. E aqui o rendimento desse veículo, 20 km por litro. Significa que 1 litro de etanol faz o veículo andar 20 km, tá? Bom, e qual é a distância que ele precisa percorrer? Ele precisa percorrer 400 km, de acordo com a questão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o volume de combustível necessário para ele percorrer esses 400 km. Como é que eu faço isso, professor? Uma regra de 3 simples. Se 1 litro faz ele percorrer 20 km, 400 km, eu vou precisar de um volume de quantos litros? E aí você multiplica os meios pelos extremos, eu posso aqui cancelar as unidades de quilômetro e a minha resposta vai estar em litros, Então a gente tem aí que 20V é igual a 400 litros, então o V é 400 dividido por 20, então serão necessários 20 litros de etanol para este carro, este veículo, se deslocar de 400 quilômetros, tá? Então a gente tem a quantidade de volume, Só que não é o suficiente. Eu agora vou precisar descobrir qual é a massa de etanol necessária para ele percorrer esses 400 km, já que eu tenho um volume de 20 litros, então eu preciso descobrir essa massa. Só que para eu descobrir a massa de etanol, eu preciso transformar a densidade desse etanol, porque ela está em gramas por centímetro cúbico. E a gente tem que lembrar que 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos.
tá certo? Então eu preciso fazer a conversão de gramas por centímetro cúbico para gramas por litro. E aí como é que a gente faz isso? Olha só, a densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então se 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico vai ter 1 milésimo de litro, vai ter 1 mililitro. E 1 mililitro é 10 elevado a menos 3 litros, que está bem aqui no cantinho inferior. Perfeito? Então a gente vai ter aqui ó, que essa densidade em gramas por litro vai ser de 0,8. Como esta potência está no denominador, 10 a menos 3, ela pode passar para o numerador mudando o sinal. Então a densidade do etanol em gramas por litro é de 0,8 vezes 10 a terceira gramas por litro. Tá bom? Bom, e agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar descobrir a massa desse etanol. Então como é que eu descubro a massa do etanol? A partir da densidade. A densidade é uma relação entre massa e volume ocupado. Tá? Então a densidade desse etanol a gente já descobriu que era de 0,8 vezes 10 a terceira gramas por litro. Isso vai ser igual à massa que eu quero descobrir em 20 litros de etanol. Perfeito? A unidade do litro aqui ó, é cortada com a unidade do litro, e aí basta mais uma vez a gente multiplicar os meios pelos extremos e encontra que a massa de etanol vai ser de 16 vezes 10 a terceira gramas, ou 16 mil gramas de etanol são necessários para fazer esse veículo se deslocar aí em 400 km. Tranquilo? Bom, só que a informação que me foi dada foi a seguinte: a quantidade de calor de combustão é de menos 1.300 kJ por mol. Então agora, através da massa molar desse etanol, eu vou descobrir quantos mols de etanol serão necessários para percorrer essa distância de 400 km. Então o que a gente sabe? Que 1 mol de etanol tem 46 gramas. Então quantos mols equivalem a 16 vezes 10 a terceira gramas? Então eu posso aqui rapidamente cortar as unidades de grama, mais uma vez fazer o produto dos meios com o produto dos extremos, tá? E a gente vai ter aí que o número de etanols é 16 vezes 10 a terceira dividido por 46. Então isso vai dar 3,47 vezes 10 elevado ao quadrado mols. Então nós vamos ter aí 347 mols de etanol para poder fazer com que esse carro percorra os 400 km. E agora, para finalizar, o último passo é encontrar essa energia consumida. E aí, mais uma vez, o que a gente vai fazer aqui? Uma regrinha de 3. Para cada mol de etanol, ele vai queimar 1.300 kJ de energia. Então, se eu tenho 3,47 vezes 10 ao quadrado mols, se eu tenho 347 mols, isso vai queimar quanto de energia? Qual é a quantidade de energia que vai ser liberada, né? Esse calor de combustão aí. Então, vamos lá. Posso cortar as unidades mol com mol, faço o produto dos meios com o produto dos extremos. Nós vamos ter aí que vai dar 4.511 vezes 10 ao quadrado quilojoules. Lembrando que o quilo é 10 a terceira. Tá? Então se eu fizer uma brincadeirazinha aí com a vírgula, fizer essa vírgula andar uma casa para cá, para a esquerda, a gente vai ter aí que a quantidade de calor é de 451,1 megajoules, porque aqui vai ficar um produto de potência de mesma base. Quando eu jogar a vírgula para cá, vai ficar 451,1, só que eu vou ter que somar mais uma unidade aqui nessa potência. Então vai ficar 10 a terceira vezes 10 a terceira do quilojoules. Então isso aqui vai dar 10 a sexta, que representa o megajoules. Então a opção que melhor representa, né, é o item D de bola, que é mais próximo de 452 megajoules. Tranquilo? Então hoje nós encerramos essa aula. Espero que tenham compreendido e tenha ajudado aí a você, né, a traçar o seu sonho e conseguir uma vaga na universidade.